eu comecei a me dar conta de que eu sou uma escrava pós-moderna só mais recentemente. Assim como os servos dependiam dos senhores feudais para sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, eu dependia dos senhores empresários e investidores para assegurar a minha sobrevivência, dignidade e um pouco de conforto. Que depois de anos aí investindo meu próprio tempo e dinheiro em tantos diplomas, me sinto bem merecedora de um certo conforto. Você não? E mesmo hoje, empreendendo, dependo de todo um sistema capitalista. Se não me adequo a ele, padeço de fome, de frio, até mesmo de amigos. O sistema é bruto, Carol? Muito. É muito sofrimento e quase todo mundo passa por isso. Nós ainda podemos considerar que somos extremamente privilegiadas. Isso afeta toda a dinâmica do mercado de trabalho, empregos, negócios, já que atualmente tudo isso está diretamente atrelado a esse mesmo capitalismo ainda dominante e vigente. A culpa é do sistema, Carol? Bom, o movimento de focar na culpa não ajuda muito assim a encontrar uma solução. Ele traz apenas aquela situação de uns apontando o dedo para os outros, e o nome para isso, outro nome para isso é julgamento dos outros e de nós, porque também nos sentimos culpados pela situação lá no fundo. Isso tem a ver com a polarização, que também paralisa os bons, os ruins, os ricos e os pobres, os funcionários e os patrões. O dualismo em ação. Bom, Cássia, sem dúvida o sistema econômico de hoje recompensa o egoísmo e a ganância. Por quê? Porque na nossa visão de mundo dominante existe escassez. A suposição de que existe escassez é um dos dois pontos centrais de nossa economia atual. A segunda suposição é que as pessoas naturalmente procuram maximizar seus próprios interesses racionais. E se ambas as suposições forem falsas, ou, mais precisamente, verdadeiras apenas dentro de uma parte pequena da realidade que a gente está confundindo com o todo? E se olharmos para a realidade de uma forma mais ampla, será que a gente não vai conseguir criar uma nova economia que afirme a abundância, na qual o egoísmo e a ganância não vão fazer o menor sentido? Há tendências querendo ressignificar o capitalismo como o capitalismo consciente, a economia donut, os novos negócios. Há ainda pessoas dizendo que ele vai acabar e querendo que ele acabe. E há também quem fale de sair do dualismo, capitalismo versus socialismo, como Charles Eisenstein, por exemplo, propondo uma revisão mais profunda de nossas crenças, integrando tudo o que aprendemos até aqui. Só para ir concluindo aqui, por hora, essa conversa em torno do sistema capitalista vigente. Eu queria nos lembrar que um dia esse modelo não foi dominante. O sistema capitalista tomou o lugar do feudalismo. No feudalismo, os servos, digamos assim, os trabalhadores da época, não tinham direito a salários, trabalhavam em troca de lugar para viver e alimentação. No capitalismo, a maior parte de nós ainda se sujeita a trabalhar de uma forma degenerativa, ou seja, que só retroalimenta as doenças em nós mesmos e nos sistemas em troca de dinheiro. Sobrevivência, não é mesmo? Ao menos para a maior parte da população mundial, ainda é sobre isso, infelizmente. Todas essas discussões de temas econômicos merecem muito mais profundidade e em breve a traremos por aqui. Siga a nossa websérie e inscreva-se em nossos canais para entender cada vez mais como tudo isso impacta a sua carreira, os seus negócios, a sua organização, enfim, o seu trabalho. Ressignifique-se junto com a gente. Mas se vamos nos aprofundar nessas discussões econômicas mais para frente, por que tocamos nesse ponto então, Carol? Bom, porque a primeira reação, a reação mais comum quando muitas pessoas nos ouvem falando do que falamos é possível mudar o sistema? Mas no fim, como a gente sai desse sistema? Ou como a gente muda o sistema? Temos que pagar conta, né, gente? Temos que gerar emprego, crescer, crescer, crescer. Pois é, quem sabe a gente não cresce tanto até atingirmos o tamanho e pressão, sei lá, de um Big Bang para ver o que acontece. Piadinhas nada engraçadas, né, Carol? A parte aí. Acredito ainda na inteligência humana. Ainda mais em nossa inteligência coletiva. Mas falta uma coisa, acioná-la. De verdade, gente, acioná-la de verdade. E para isso precisamos de tempo. Você tem tempo aí, Carol? Digo, sobrando e com frequência aí para nos ajudar a despertar essa inteligência coletiva toda? Bom, eu crio tempo para isso porque faz sentido para vagas eu me dedicar a despertar o máximo das minhas inteligências. E aqui um parênteses para mais um plural inusitado que a gente traz aqui na série. Bom, ou seja, eu priorizo o meu tempo para dar lugar a esse desenvolvimento. Mas quantas pessoas têm trabalhos remunerados em campos que as permitem estar a serviço de ajudar a despertar inteligências? Mas ainda assim, a conta não está fechando para mim, não.
O dia está curto ainda para dar conta de todos os desafios profissionais e ainda do cuidado, inclusive autocuidado. Temas esses que também pretendemos abordar em outras temporadas. E você, Cassi? A cada dia que passa, eu trabalho menos enlouquecidamente. Ando morrendo de orgulho aí de mim mesma, sabe? Mas jamais teria condições de partir para essas ações transformadoras para mim e que podem reverberar aí muito positivamente para tantas outras pessoas se eu não tivesse decidido ressignificar a minha relação com o trabalho. E cada vez mais para mim, o trabalho e a vida intersão. No fim, hoje vejo como plenamente possível não apenas mudar o sistema capitalista degenerativo vigente, mas principalmente sou prova viva de como a partir do momento em que nos dispomos a mudar os nossos próprios sistemas de pensamento, nos tornamos ainda mais inteligentes para que possamos então, juntas e juntos, partirmos para transformações muito mais significativas em sistemas externos a nós, mas que nos afetam diretamente. E isso, Cassi, que só pegamos aqui para falar do sistema financeiro, porque alguns poderiam dizer que, na verdade, a culpa é do sistema empresarial, que só pensa em lucros para os seus investidores, do sistema sociocultural, ou em outras palavras, das pessoas profissionais, que só esperam que os patriarcas resolvam tudo, do sistema governamental, que só pensa em si mesmo e na retroalimentação de suas mamatas. Não é por falta de culpados sistêmicos, hein, Carol? Bora olhar então para possíveis soluções, como você mesma já assinalou antes aí, né? Em vez de perdermos mais tempo e vida buscando culpados. Eis então que hoje vivemos movimentos globais e que seguem ganhando força, como a grande renúncia e, na sequência, a percepção de que, no fundo, se trata mesmo de uma grande ressignificação, ou em inglês, o The Great Reshuffle. Esses movimentos estão acontecendo e remodelando muitas coisas. Grandes transformações no mundo do trabalho, da geração de renda, assim como sua redistribuição e transformações em nossas vidas ainda estão por vir. Esses movimentos vêm de gente como a gente, de profissionais do mercado, de trabalhadores, de empreendedores e empreendedoras que não se sujeitam mais a pegar qualquer novo cliente ou fechar um contrato que os degenere. E isso é um grande sinal de que quando as pessoas se unem em prol de um bem comum, os sistemas são mudados. Se não por amor, por dor. Ou você acha que tem sido fácil contratar aí nos últimos anos? Quem trabalha no RH deve saber bem aí do que eu tô falando, né, Carol? Olha, pelo que eu tenho ouvido recentemente, não, e parece que será cada vez menos. Olha só o que eu ouvi de um jovem empresário francês com seus 20 e tantos anos, dizendo que, a depender da geração dele, empresas que estiverem desalinhadas com os valores da sua geração irão morrer de inanição por falta de força de trabalho. Ao que o meu pai respondeu, cutucando: é verdade, os robôs que eles criarão se recusarão a trabalhar para ele. Esse seu pai, hein, Carol? Outro exemplo é a sócia de uma empresa brasileira falando em taxa de turnover de 80%. E pessoas dessa mesma geração, enquanto empregadas na empresa, mostrando um total desengajamento com o trabalho. E na Vagas, Carol? Bom, eu posso dizer que, na Vagas, o nosso employer branding é o nosso próprio modelo de gestão, assim, grosso modo, né? É claro que a gente tem outras coisas, mas enfim. Há pessoas lá que optaram por estar conosco, apesar de outras propostas talvez até mais sedutoras do ponto de vista de remuneração e benefícios. Para nós, trabalho é colaborar por um propósito comum. Porém, acredito que, para as pessoas usuárias da nossa plataforma, assim como para a grande maioria das pessoas, trabalho significa trocar dinheiro pelas horas de vida que temos. Hoje, infelizmente, trabalho é sobrevivência. Tudo custa dinheiro, se não trabalhamos, não recebemos dinheiro. Se não recebemos dinheiro, não podemos comprar nada do que precisamos para viver. Ou seja, somos obrigados a trabalhar. Pois é, parece que estamos num ciclo vicioso. Um pouco o filme A Cegueira. A culpa só pode ser do sistema, Carol. No final das contas, se ficarmos presos nesse jeito de pensar, não viveremos a nossa própria vida, nossas próprias escolhas. E isso é muito triste. A gente se força a fazer escolhas e a viver a vida que nós achamos que é adequada a esse sistema. A gente se sujeita a muita coisa quando fica com essa ideia de que a gente não tem saída. Quando a gente tem sim saída e ela começa, sem dúvida, em pensar a partir de novos paradigmas. Temos como encontrar uma brecha dentro do pote em que parecemos estar presos, mas precisamos, em primeiro lugar, despertar. E olha só que maluco, Cassi. No nosso sistema sociocultural existe o pensamento que a liberdade vem de não ter que trabalhar. De que, se você não tem que trabalhar para viver, você é livre para fazer o que quiser. Esse é o sonho que é vendido pra gente, pelo menos.
o sonho dos economistas. Nós, que gostamos de verdade do que fazemos, que trabalhamos por propósito, queremos sim trabalhar, e bastante. Eu amo trabalhar e pretendo trabalhar a minha vida inteira. O que me tira o tesão, às vezes, é o medo aí da escassez financeira, sem dúvida. Mas eu me divirto, evoluo, interajo, socialmente eu amo trabalhar. E meu sonho é outro, na verdade, não ter que me preocupar se vou ganhar dinheiro ou não. E trabalhar por um bem comum que também me nutre individualmente. Meu pai gosta de contar uma história de quando ele estava com a Malu, que é a minha filha mais velha e a primeira neta dele. Ele estava preparando uma palestra para a Superlogic Experience 2019, evento sobre a transformação digital no mundo dos negócios, e resolveu contar um pouquinho do que ia falar para ela, que tinha então 10 anos. Ele disse de uma forma mais simples que no futuro não haveria trabalho, que é uma provocação que ele gosta muito de fazer. Ela ficou muito chateada e disse: "Mas vovô, eu quero trabalhar." Ele ficou encantado e incluiu um slide com a foto dela no dia em que ela disse isso. Ela estava fazendo um teatrinho de fantoches com as irmãs. Um dia precisamos trazer seu pai para falar aqui com a gente, Carol. Com certeza. Porque essa é a ideia. Não queremos não trabalhar. Queremos trabalhar sim, mas em algo que faça sentido. E por isso estamos dispostos e dispostas a trabalhar até mais, se for preciso. Bom, para mim essa relação de escravidão está relacionada aí com o sentimento de falta de liberdade, não com o trabalho em si. Ou seja, me sinto escrava, seja do sistema, seja de alguém com poder aquisitivo para pagar pelo meu trabalho, quando eu não tenho a possibilidade de escolha. A começar de que trabalho irei fazer aí, por exemplo, e de como irei gerenciar o meu tempo. Digo, se eu estou gerenciando bem o meu tempo, promovendo saúde para mim e, consequentemente, para o sistema, em vez de gerando doença e ainda conciliando tudo isso com uma entrega, a prestação de um serviço que de verdade me enche de alegria e propósito, haveria problema de eu receber financeiramente por isso? Eu sinto que não. É lógico que eu sei que essa situação está muito, mas muito longe aí de ser a situação da grande maioria, mas ela não é utópica. Ela é possível, bem possível na verdade, desde que estejamos dispostos a duas coisas básicas. A primeira é uma certa renúncia, digamos assim. Ter a expectativa de que tudo seja sempre do bom e do melhor é um comportamento, de certa forma, infantilizado. Precisamos poder flexibilizar as expectativas em relação ao que será possível em cada momento e também nos abrirmos para revermos aí o que tem valor para nós. 2. Nos autorresponsabilizarmos aí pelas nossas plantações e colheitas. Ou seja, sermos conscientes em nossas ações, importarmos aí tanto com o presente como com o futuro. Às vezes pode acontecer de, mesmo tendo a opção de escolher, a gente acabar se sujeitando aí a uma dinâmica patriarcal. Nesse caso, podemos até ser bem cuidados, mas não seremos livres. Desde que aceitemos com leveza esse fato, está tudo bem. Talvez liberdade não seja hoje um valor primordial para você. E tudo bem, ninguém é melhor ou pior por isso. Esses são bons pontos para pensarmos no que fazer do ponto de vista individual. Do coletivo, dependemos de ações mais amplas que mexam em como os nossos sistemas funcionam. O movimento The Great Reshuffle é um exemplo de como cada pessoa pode fazer a parte que lhe cabe. E se muitas o fizerem em um mesmo momento, passando a ser um movimento mais coletivo, que sistemas, até mesmo financeiros, terão que se readaptar. Então, vamos voltar a refletir? A culpa é do sistema? Não tem culpa, tem responsabilidades. Nossa, inclusive. Afinal, nós somos o sistema. Hoje observo alguns gaps no mercado e me questiono sobre uma potencial bomba relógio, que estamos aí todos ajudando a construir, mais diretamente ou não, mais conscientes ou não, mais ativamente, passivamente ou reativamente. Empresas tradicionais, ou seja, com valores no nível mais laranja, veja escalas do Ken Wilber e Frederic Laloux, buscam e capacitam cada vez mais pessoas em áreas tecnológicas. Bom, não só as tradicionais, praticamente todas. Sim, sem dúvida, Carol. Pessoas buscam cada vez mais especializações tecnológicas para se manterem relevantes no mercado e aumentarem as suas chances de maiores ganhos. Com certeza, já que é um movimento amplo de mercado. Então, seguimos aí retroalimentando as doenças nos nossos sistemas. Por quê, Cássia? Pois é, Carol. Veja só, a nossa espécie está doente. Maiores índices de depressão, suicídio e doenças mentais como burnout e estresse, que diversos estudos comprovam que desencadeiam diversas outras doenças físicas e psíquicas nos nossos corpos.
Ao mesmo tempo, todos já entenderam que a mesma tecnologia que emprega hoje é a que desemprega amanhã. Afinal, quanto mais sistematizamos e automatizamos conhecimentos, mais alimentamos as próprias máquinas com uma parte da nossa inteligência. Então, os profissionais ditos como do futuro, por muitas empresas e escolas que vendem tecnologia ou dependem dela para lucrarem mais, podem estar cavando a sua própria cova. Dá para entender como isso pode nos adoecer, porque dificilmente dá para imaginar um trabalho mais deprimente do que cavar a própria cova. Estou sendo dura demais? Longe de ter essa intenção, gente. Estou apenas convidando a todos e todas que pensemos mais e melhor, de forma mais sistêmica, em vez de pensarmos apenas como as escolas aí que estudamos, construídas e dominadas pelos próprios senhores do sistema, nos ensinou a pensar. Cada empresa por si só, cada pessoa por si só não vai dar conta de toda a mudança que precisa ser feita. E não adianta cada um fazer a sua parte sem esse pensamento sistêmico. O conjunto das nossas ações individuais terá de ser maior do que a simples soma dessas ações. Isso me lembra um caso bacana que aconteceu na Vagas outro dia. Eu estava em uma reunião com algumas pessoas, entre elas uma que preenche o papel de business partner, e ela manifestou a preocupação em automatizar a tarefa de algumas colaboradoras, dizendo que o trabalho não era humano. Na sequência, ela contou os planos de mudança de rota, ou como se diz tradicionalmente, movimentação dentro da empresa ou evolução de carreira, enfim, que vinha traçando com elas. Então, as preocupações, na verdade, me deixaram muito feliz, porque a preocupação de humanizar o trabalho e também de encontrar novos caminhos para a contribuição de valor das pessoas. Para mim, isso é um exemplo de como uma pessoa do departamento de RH, no caso da Vagas, Círculo Pessoas, pode atuar para ressignificar como encaramos a tecnologia e como lidamos com as mudanças que ela traz de forma humana. Bem diferente de uma história de que eu fiquei sabendo, no qual uma pessoa ultra competente treinou uma máquina e quando esse trabalho terminou, ela foi demitida da empresa onde havia trabalhado por mais de 10 anos. O que aconteceu? Ela ficou deprimida por mais de um ano. As decisões que teremos de tomar daqui para frente serão complexas. Se não entendermos de uma vez por todas de que muitas vezes, sem nos darmos conta, quero crer na maior parte das vezes, estamos sendo aí usados como iscas e ração para retroalimentar o tal sistema, seguiremos sendo o sistema, esse mesmo que culpamos. O The Great Reshuffle, a grande ressignificação, trata desse despertar de consciência, a maior prova de que sim, podemos mudar os sistemas. Somos mais poderosos e poderosas juntos e juntas do que imaginamos. Curtiu esse episódio? Então ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos. E se você também gostou desse papo todo e entende que isso faz a diferença para alguém que você conhece, aproveita e compartilha esse vídeo também. Combinado?